Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras e constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux, e o Sr. Eduardo Hayama, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por uma vez mais estar aqui com a gente. Antes de começar, eu queria só fazer um esclarecimento. A gente marcou 2 calls hoje. Um agora às 9 horas, outro às 11 horas, horário aqui do Brasil. O das 11 horas, o objetivo é fazê-lo em inglês. Mesmo conteúdo, talvez a gente passe as coisas um pouco mais devagar para a gente que está um pouco mais longe, mas é um experimento para ter um feedback no passado. Acho que eu não faço fácil a vida do tradutor também, a gente acaba falando muito rápido, algumas coisas se perdem no caminho. Mas estamos traduzindo esse aqui também para ter certeza que todo mundo tem acesso às informações desse. E o seguinte, a ideia é passar pelo mesmo material, talvez de uma forma um pouquinho mais detalhada e explicada, mas com o mesmo nível de informação e disclosure que a gente tem aqui. Tá? Então vamos lá, a gente está fazendo o call aqui de fechamento do ano de 2021, a gente colocou essa parte de destaques aqui, ela está pesada, com muita informação, ela tinha 2 vezes isso na versão anterior, porque foi um ano realmente de muita coisa, muito intenso, né? E de muita coisa nova, muita coisa boa, muita coisa difícil também. Mas os destaques aqui, começando aqui pelo lado esquerdo da página, a gente teve um ticket médio reportado aqui, um avanço em todas as unidades de negócio que a gente tem, uma taxa de renovação que foi muito boa, né? No digital, pela primeira vez a gente chegou no nível de 80%. E o NPS, isso aí já é um reflexo forte de tudo que a gente está investindo no mundo digital, o NPS evoluindo muito também em todas as unidades de negócio. Indo para o meio da página em cima, o que a gente tem aqui? A Hall, que a gente já tinha comentado faz tempo, que as 2 unidades de alto crescimento, né, que são Premium e Digital, iam chegar na casa de 50% em 2021, que de fato aconteceu. A Hall reportada como um todo cresceu 14%. Indo para a direita, nessas unidades de crescimento, representando nesse ano 70% do EBITDA total. Acho que vocês vão ver mais para frente, foi um ano particularmente difícil para o presencial, com 2 captações muito desafiadoras. E esses 2 negócios, entre aspas, novos, né, negócios que não representavam quase nada para a gente em 2017, como a gente vai mostrar para frente também, seguraram muito esse ano, né, que foi o segundo ano de pandemia, um ano difícil, mas claramente muito mais saudável do que o ano anterior, né, e com uma indicação de que o futuro é bem melhor do que a gente viu no passado, né? O EBITDA reportado aqui também cresceu 37% versus o ano anterior. Nessa faixa azul do meio, né, fala da nossa estrutura aqui de financeira, né, e estamos super sólidos, né, 91% de conversão de caixa, é um número maior, inclusive, do que antes da pandemia. Seguimos com caixa aí perto de 2 bi, uma dívida líquida sobre EBITDA abaixo das 2 vezes, né? Acho que quando a gente olha, né, em 2020 foi um ano de muitos acertos no
resultado. Acho que eles foram acertados, né, que mostra que a gente chegando em 2021 ainda com muito vento na frente da gente, a gente chegou em números parecidos, né, sem o mesmo número de ajustes. Né. É o que mostra aqui embaixo à esquerda o quadro. A gente olha variações marginais versus o EBITDA do ano anterior, né, lembrando, né, que a pandemia foi, em muitos aspectos, né, inclusive mais duro em 2021 do que foi em 2020. Em 2020, a gente teve uma captação muito boa no presencial no primeiro semestre, o que não aconteceu em 2021. Então, apesar de todas as dificuldades, tivemos um EBITDA andando de lado, com os itens não recorrentes, né, aquilo que a gente precisava para trazer o EBITDA para uma realidade estável do mercado, no nível, uma fração do que foi no ano anterior. Né? Acho que essa linha do meio dessa tabela de baixo, que é a linha dos não recorrentes, mostra isso. E aí, naturalmente, né, o EBITDA contábil tem uma grande evolução versus o ano anterior, muito por conta de não necessitar desses ajustes que no ano anterior foram tão necessários. À direita no quadro, a gente tem avançado muito na questão de tecnologia como um todo, né? A gente começou muito trabalhando, entre aspas, a cozinha, né? Então, é um boleto, a experiência do aluno na hora de interagir com o call center. Evoluímos para o core business, né? Evoluímos para pessoas, a forma de assistir a aula, a pedagogia da aula, com que a experiência dele pedagógica, né, que ele tenha um aprendizado, né, um engajamento muito maior por estar falando a língua digital que as pessoas estão tão acostumadas hoje. E agora estamos dando um passo a mais, que a gente chama de JUCA, né, o nosso sistema de avaliações. Estamos introduzindo, já introduzimos no ano passado, a inteligência artificial para analisar os 260 milhões de perguntas que nossos alunos respondem aqui todo semestre. Né? Então, isso é mais um passo que a gente avalia, está dando aqui, para estar mais 1 ou 2 anos, permanecer 1 ou 2 anos na frente da concorrência em termos de tecnologia. À direita, falando um pouco da medicina, a gente deu um guidance de terminar o ano passado entre 6 e 6,5 mil alunos de graduação, terminamos com 6,4. Estamos dando guidance desse ano de terminar com 7,1 a 7,5, 7,5 mil alunos. Isso é uma evolução de um pedaço natural, que são as vagas que a gente já tem, e essa é só uma questão de maturidade, né? Tem vários cursos que a gente está no primeiro ou no segundo ano de faculdade, então a base só aumenta até você chegar ao 6º ano. E um outro passo da gente estar evoluindo nas vagas adicionais conforme o plano. Né? A gente recentemente anunciou aí 200 vagas adicionais que foram autorizadas pelo MEC, totalmente em linha com o plano que a gente vem mostrando para vocês já faz 2 ou 3 anos. Pode passar para a próxima, por favor? Quando a gente olha a unidade premium, o que a gente tem aqui? Né? Então, o verde é a medicina e o cinza é o IBMEC. Né? Então, o que a gente tem aqui no crescimento da medicina, que está todo mundo acostumado a ver, né? 30 e tantos % anualmente de receita, né? Estou na parte do lado esquerdo, em cima do gráfico. O cinza, esse crescimento do IBMEC, ele mostra um crescimento muito alto na hora que a gente olha do 128 para 191. Na verdade, esse crescimento se dá porque em 2020 o IBMEC não estava aqui o ano inteiro. Né? Quando a gente olha TRI contra TRI, tem um crescimento pequeno. Esse ano foi um ano muito duro para pós-graduação. Isso vale para o IBMEC, vale para a vida toda, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente também. Mas a graduação do IBMEC, ela vem vindo bem, não só no que foi 2021, mas no que a gente espera para 2022. Né? Indo para a direita no quadro, a gente tem uma evolução muito importante de EBITDA, saindo de 300 e pouco para quase 400 milhões de reais de EBITDA nessa unidade de negócio, que já é 30% do nosso EBITDA total. E a margem de 2021 um pouco menor do que a de 2020, num movimento que a gente já esperava, já tinha anunciado. A gente tem uma expectativa de ser esse patamar de 2021, mais ou menos o que a gente enxerga nessa unidade para frente. Unidade de alto crescimento, com uma alta margem, né? Então tem um crescimento importante no absoluto aqui, mas nesse patamar que a gente enxergou aqui para 2021. Olhando à esquerda embaixo no gráfico, a gente tem a base de alunos, né, que a gente está falando de alunos de graduação mais pós, né, então a base total de alunos. Então tem crescimentos importantes aqui ano contra ano. E, de novo, quando você olha o cinza do IBMEC, após teve um ano difícil, mas a graduação
a gente começou a reverter forte, começou a reverter em 2021 e vemos uma reversão ainda mais forte em 2022, né, uma trajetória muito positiva aqui do IBMEC. No meio do quadro aqui, isso aqui é bem importante, né, a gente então fechou a base de graduação da medicina em 6.4 mil alunos, né, no upper range do guidance que a gente deu. E esse 10.8, ele é simplesmente a nossa base maturada, né? Que não tem vaga nova, não tem nada. Então, se a gente não fizer nada, se o MEC não der nenhuma vaga adicional para a gente, que não é o que a gente espera muitas vagas ainda vindo pela frente, mas se a gente não fizer nada, em alguns anos a gente chega em 10.8 mil alunos, aumentando 70% a nossa base. Olhando à direita no quadro, né, a gente tem tickets estáveis, né? Lembra aqui por que tem uma diferença grande no reportado? Em 2020 a gente tinha um efeito grande de liminares ou leis que obrigava a gente a dar descontos, né? Então tem um salto grande, mas na verdade, quando a gente olha o que é a questão de mercado, é um número subindo 4% aqui na medicina e andando de lado no BMEC, que por si só, né, as pessoas ficavam muito preocupadas, o que vai acontecer quando esses descontos caírem, né? Será que as pessoas vão continuar? E de fato é que os descontos caíram e a gente vem com taxas de renovação muito boas, e nessa renovação 21 para 22, em todos os negócios que a gente está falando aqui, com descontos e uma agressividade muito inferior que a gente teve em anos anteriores, né, nos anos aqui de pandemia. Na semana passada também a gente anunciou a aquisição da Hardwork, que é uma forma da gente entrar mais forte no mundo da educação continuada, uma EdTech. A gente fizemos concurso mais cedo no ano e a gente tem aqui muitas empresas que nos procuram, né? A gente tem um portfólio muito grande, uma coisa fácil da gente acelerar uma EdTech na hora que ele se acopla no nosso sistema. E a gente tem escolhido muito pessoas e projetos e propósitos que tem a ver com a forma que a gente acredita, né? Coisas que estão à esquerda na curva de custo, coisas que são muito eficientes do ponto de vista de custo e muito boas do ponto de vista de qualidade. E a gente olhou para a Hardwork, o Fábio e o Fabrício, pessoas absolutamente fantásticas, empreendedores que montaram esse negócio aqui com muito brilho no olho em 3 anos e estão muito animados deles estarem se juntando aqui à família Dux. Pode passar, por favor? Quando a gente olha para o ensino digital, o ensino digital, de novo, segue crescendo com muita força, né? A gente olha aqui, então, esse verde embaixo é a graduação, o azul em cima é a vida toda. Então, a gente tem um crescimento muito importante de receita, conforme vem mostrando todos os anos. Indo para a direita aqui, um crescimento muito importante de EBITDA, em termos absolutos também, representando aqui 39% do nosso EBITDA total nesse ano. A margem esse ano, olhando aqui à direita, né, de 39% foi menor que 2020, é um número abaixo do que a gente espera olhando para frente. 2021 foi um ano muito difícil para a pós-graduação, então isso dá uma puxada para baixo, a vida toda dá uma puxada para baixo nessa média de EBITDA. E um ano também de forte crescimento em polos, né, e quando o polo chega, você tem um repasse maior no começo, para ele poder ter o payback dele mais rápido, né, com a tendência desse número ir convergindo para a média, né, no médio prazo, né? Então, esse é um número que veio abaixo de 2020, é um número que a gente espera ter uma recuperada aqui no curto e médio prazo. E embaixo à esquerda, a base de alunos, né? Então temos um salto importante na graduação, que é o que está embaixo, e o vida toda, esse salto enorme que tem aqui, é a base daqui a concursos, né? Uma empresa que a gente adquiriu esse ano, eu vou falar um pouquinho dela já. A base daqui a concurso entrando aqui, né? Acrescentando muito na nossa base de alunos pagantes. Lembrando que aqui a concurso tem um ticket médio muito menor do que o nosso produto ED normal, né? Então ele não tem um impacto tão grande na receita como vocês veem em cima e nem no EBITDA, mas um impacto muito grande na base, no tráfego que a gente tem aqui dentro. No meio, a gente tem o número de polos aqui, então chegamos a 2.000 polos, conforme o guidance que a gente tinha dado, né, no ano passado, né? A gente chega a terminar o ano com 2.000, esse ano a gente quer terminar com 2.500. E na hora que a gente vê aqui, uma vez mais, né, nossa base de polos ainda
a maior parte deles, né, quase 80% deles, tem menos de 3 anos, ou seja, ou estão formando ou mal formaram a primeira turma, né? Então tem muito crescimento vindo daqui. O nosso crescimento ele vem desses polos, né? Os polos mais antigos eles seguem captando muito bem, mas com um crescimento pequeno versus os outros, né? Aqui nesses outros polos, especialmente no ano de 2021, tem uma expansão muito grande para o interior do Brasil, para cidades pequenas, onde a competição é muito menor, e isso permite, né, quando você olha o ticket médio, que a gente olha ali à direita, né, um ticket médio que ele anda de lado, né, então esse menos 0,1 aqui no ajustado andar de lado. Nossa sensação do mercado como todo é que os preços estão caindo. Se você comparar o mesmo curso e local, né, do que você tinha no ano anterior, mas a gente está com essa boa vantagem de ter uma mudança de mix, né? A gente, ao ir para o interior, a gente consegue cobrar tickets maiores, da hora que você olha a média, a gente consegue uma estabilidade de ticket aqui. O que concursos é uma grande alegria para a gente, uma empresa muito jovem, uma empresa, de novo, naquele conceito, né? Esquerda na curva de custos, super eficiente, muita qualidade, muito brilho no olho, muito propósito, muita cabeça de trazer pessoas que não tinham acesso à educação para a educação, e um sistema fantástico, com pessoas fantásticas, que tem aí seus milhões de usuários, né, e uma base de assinantes que segue crescendo e andando muito bem. Tá? Então, esse 1,4 milhão de usuários em média, de pessoas engajadas por mês, 447 mil deles pagam, né, os dois números vêm crescendo ano contra ano. E o que concurso tem sido também uma fonte muito, muito boa de transformação para a gente, né? Pessoas que têm a cabeça de fazer o simples, de fazer rápido, de engajamento, de redução de CAC, de você ter uma comunidade, né? Isso tem ajudado muito em todas as nossas iniciativas, se fale digital, se fale presencial, muita coisa que a gente já, desde sistemas de provas e outras coisas, que é a fonte primária do negócio que é concurso, tem muita coisa bacana que eles estão trazendo para a gente. Pode passar? Na hora que a gente fala do presencial, né, então foi um ano bastante difícil. A gente teve uma captação ruim, né, tanto no primeiro semestre como no segundo semestre. Isso mostra aqui, né, você olha em cima à esquerda, a receita caiu, o EBITDA no meio caiu, a margem EBITDA caiu, a esquerda embaixo, a base de alunos caiu, né? E isso é o resultado, né, uma coisa que eu confesso que gerou até uma certa surpresa na gente, quão rápido isso afetou o nosso resultado. A gente tinha uma noção de que na hora que você tinha uma perda de captação, que isso ia afetar a gente por muito tempo, uma queda de base ao longo dos 4 anos da vida do aluno, mas acabou acontecendo diferente, né? Como você tem uma evasão grande no primeiro semestre, na hora que a gente olha, a evasão ela é na casa de 50% no primeiro semestre, depois ela cai para um dígito, né? Na casa, dependendo do ano, 3, 4, 5, 7%. Né? Então, a partir do terceiro ano, então, esse número é muito baixo. Então, assim como teve um efeito negativo importante, né, como vocês estão vendo aqui, de uma não captação, e aí é a beleza da gente ter 3 negócios diferentes, né, e os outros 2 negócios, a Rael vai mostrar para vocês em breve, offsetaram, né, muito bem esse ano ruim. Mas na hora que a gente olha isso aqui, o contrário também é verdade. Né? O que a gente tem hoje é uma capacidade ociosa razoável, que na hora que a gente vê essa captação, como vocês vão ver lá na frente, vindo muito forte, tem uma tendência dessas pessoas entrarem sem um momento de custo relevante, né, na nossa base como um todo. E, então, temos um olho que, né, que 2021 tivemos 2 negócios que foram muito bem, um negócio que não foi tão bem. Quando a gente olha 2022, a expectativa dos 2 outros negócios aí muito bem, com isso aqui virando ponteiro versus o que a gente tem visto. Tá? Esse ponto do meio aqui embaixo é importante, a gente vem evoluindo muito, né, conforme a demanda do mercado para cursos de saúde, cursos que têm um ticket mais alto, coisas que nos ajudam, né, a buscar alternativas aqui, não só de rentabilidade, mas também para atender a demanda do mercado, a aspiração das pessoas. E na hora que a gente vê à direita, isso aqui é o resultado. Né? A gente já vem aí desde 2 anos, praticamente, né, com uma estabilidade de ticket
e é o que a gente viu aqui nesse quarto trimestre de 2021. Eu vou passar para o Rayama agora, que vai falar um pouquinho sobre os nossos números. Em breve eu volto aqui. Obrigado, Parente. Então, entrando um pouco aqui na nossa receita, eu acho que o grande destaque foi a gente voltar a crescer bem, né? Crescemos aqui 9% na receita ajustada. E a questão da mudança do mix, né? Que a gente tem dois segmentos, que a gente vai ter que comentar um pouquinho melhor mais para frente, mas que já crescem há bastante tempo, e que hoje estão representando quase 50% da receita total, né? Que é o Premium e o Digital, né? E o presencial representando 50%. Um destaque aqui importante do resultado, que já vinha ocorrendo ao longo do ano, e simplesmente só concluiu agora no quarto trimestre, é a questão dos não recorrentes, que são infinitamente menores do que foram em 2020. Nesse quarto tri terminou em 21 milhões, e aqui é importante mencionar, dos 21 milhões, tem 9 milhões, na verdade, que são dos primeiros 3 trimestres de 2021, tá? De tal forma que no 35 milhões em cima do ano não tem nenhum ajuste. E 12 milhões de leis eliminares. Para esse ano, no primeiro trimestre, esse número deve ser na casa de 1 milhão, tá, por trimestre, porque ainda tem algumas causas individuais ainda penduradas na companhias. Passando um pouco para o custo, eu acho que aqui tem três mensagens importantes. Primeiro, no primeiro trimestre de 21, eu acho que o mercado se assustou um pouco com a nosso VIM, que veio acima, inclusive do nosso planejado. Na ocasião, a gente estava indo para uma direção, e quando viu que o mercado tinha mudado e virado para outra direção, nós mudamos, né, o canhão para essa outra direção, e isso ocasionou um sobrecusto. Mas a gente, naquele momento, afirmou que o gasto do segundo trimestre de 21 até o quarto trimestre de 21 seria em linha, em valores absolutos, com o que nós havíamos gasto no segundo ao quarto tri de 20. E foi o que ocorreu. No segundo tri veio em linha, no terceiro tri veio acima e no quarto tri veio abaixo. De tal forma que veio justamente com o que a gente havia dito. O segundo ponto importante é a PDD mais descontos, que está estável, né? Já está estável já há algum tempo, e a arrecadação continua bem. E aí, olhando por qualquer métrica, aging, boletos, qualquer outra métrica que a gente tenta fazer, outros testes de sanidade também estão todos muito, muito bem, e melhor até um pouquinho do que era no período da pré-pandemia. O terceiro ponto são os custos, né, que nós conseguimos mantê-los bem, bem comportados, né, crescendo aí no quarto trimestre 5%, a despeito da inflação que rodou 10% no ano passado. Acho que isso aqui é uma grande vitória, e o nosso modelo, né, de fato não gastar com coisas que não agreguem nada com o conteúdo do aluno. De tal forma que no EBITDA, né, quando a gente olha a receita e o custo, o nosso EBITDA reportado, né, dado o patamar muito inferior de não recorrente, cresceu quase 80%, e no ajustado uma leve queda aí de 4%. Então, a qualidade do resultado está bem melhor. Além dos 21 milhões de não recorrentes que eu comentei na receita, dos 62 milhões, uma grande parte aqui está relacionada à pesquisa operacional, né, que a gente faz para melhorar, de fato, isolamento, né, e outras questões para estar sendo, de fato, produtivo, mas também há algumas devoluções de campi ou redução do tamanho, né, para se adequar a essa queda que nós tivemos durante a pandemia, principalmente no presencial. No ano, segue a mesma tendência, então o EBITDA reportado crescendo quase 40%, né, e o ajustado em linha com 1%. Quando a gente olha para lucro, né, que é no slide seguinte, o que ocorre aqui? Até maio de 2020, nós não tínhamos Adtalem, né? Naquele momento, nós passamos a ter quase 2 bilhões de reais de dívida, né, com juros ainda baixos no Brasil. Esse ano, não só nós tivemos a integralização completa dessa dívida ao longo do ano inteiro,
mas com um patamar de juros bem acima. Então, isso impactou no relativo o nosso lucro ano contra ano. O outro ponto, né, que a gente coloca até dentro da parte de ajustes, são as amortizações dos ágios, né, que com a Aditale cresceram muito, né, atingiram 60 e poucos milhões. Né, isso aqui é um efeito totalmente não caixa e daqui a pouco já acaba e foi em função da aquisição que nós fizemos. O terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui desse slide é a diferença entre o nosso lucro contábil e o lucro em IFRS. Como vocês podem ver, o nosso lucro na barrinha cinza do meio terminou em 158 milhões, né? E no balão embaixo, né, a gente menciona que se a gente não tivesse o efeito do IFRS, e lembrando o que é o efeito do IFRS, é considerar que aluguéis eles são uma dívida. Né? Isso distorce tanto a depreciação quanto o resultado financeiro. Mas se nós fôssemos reportar da forma anteriormente, né, que era como aluguel, né, o nosso lucro teria sido de 200 milhões reportado, e a tendência é que essa diferença se elimine e até inverta mais para frente. Nós estamos propondo o pagamento de dividendos mínimos, tá, nesse ano. Ano passado, aí, olhando a barrinha cinza da esquerda, nós havíamos tido um lucro de 98 milhões e declaramos um dividendo de 142 milhões, que foi acima do lucro. Esse ano, dos 158 milhões, nós estamos pagando os 25%, das 30, estamos propondo, né, 38 milhões, porque a gente acredita que tem não só algumas oportunidades interessantes para M&A e dado o cenário de juros, eu acho que convém preservar a caixa, mas também, eventualmente, para um programa de recompra. Né? Nos parece mais interessante se formos para devolver capital para os nossos acionistas, né, que confiam na visão de longo prazo, uma recompra pode ser uma opção interessante de se fazer. No slide seguinte, a gente fala um pouco do fluxo de caixa. Tá? E aqui, deixando de forma bem transparente, o que a gente está tentando comparar aqui? Até a linha do EBITDA, o que eu deveria gerar de caixa se fosse tudo que acima da linha do EBITDA deveria gerando caixa. Então, em 2021, nós geramos 91%, né, do EBITDA. Em 2020, não está aqui não, mas nós geramos 102%. Aí vocês vão dizer, pô, piorou. Não é que não piorou. Na verdade, em 20, né, a gente teve uma perda de receita por conta, né, da pandemia, leis liminares, que afetou fortemente as nossas receitas. Então, o capital de giro voltou, né, por isso a geração de caixa operacional maior. Mas em 21, com a dinâmica de crescimento voltando, né, nós geramos 91, e para comparar com o ano pré-pandemia, que foi 19, esse número foi de 87%. Então, por isso que a gente diz que a nossa geração de caixa está muito comportada em níveis até um pouquinho melhores do que pré-pandemia. Em relação ao CAPEX, mantemos o investimento relativo de 40% em transformação digital e TI, tá? E esse patamar deve se manter ainda nesse ano. E o patamar absoluto também não deve mudar muito, tá, do CAPEX total. E só voltar a cair a partir de 23, quando a gente termina meio que o ciclo do investimento, principalmente relacionado à TI, né, que são os sistemas legados. A transformação digital é um capítulo à parte, porque dependendo da dinâmica do mercado, de como é que ele vai crescer, a gente pode estar querendo investir mais ou menos, né, mas aí já passa a ser 100% discricionário nosso. Eu acho que com isso podemos retornar a palavra para o Parente. Obrigado. Esse investimento de TI que o Rael mencionou, acho que é importante a gente dizer que a gente sente o efeito deles no dia a dia, né? Desde a estabilidade dos nossos sistemas para os alunos, para os prospects, né? A gente teve uma antecipação do Enem, do anúncio do Enem pelo governo em 3 dias, né? O nosso site ficou de pé, né? E muita gente comentando, né? Vai na Estácio que o site está de pé e muita gente tendo dificuldade. Do outro lado, tudo lá de sistema financeiro, controle, apoio, tudo anda melhor, né? Uma matrícula nossa, eu me matriculei ontem aqui, eu demorei 12 minutos para matricular. Então, são coisas que a gente está conseguindo evoluir bem e estamos vendo o impacto disso claramente. Tá?
Esse chart aqui, eu acho que ele é muito importante, né, para a gente olhar um pouquinho para 2022, né, e o que a gente andou construindo. Né? Quando a gente olha para 2021, é um ano que teve um EBITDA muito parecido com o EBITDA pré-pandemia, apesar de ter sido um ano duro de pandemia, um ano duro de captação, né, do presencial, então mostra a robustez do sistema. E eu queria mostrar um pouquinho de como é que a gente chegou aqui, como é que a gente vê o nosso negócio. Né? Então a gente pegou esse quadro aqui e separamos em dois, né? A parte de cima são esforços que a gente fez para otimizar o negócio, a parte de baixo, os esforços que a gente fez para a construção do futuro. Né? E a gente está aqui numa jornada desde 2017, quando houve uma tentativa de movimento da composição acionária aqui que acabou não dando certo, e a gente tem um grupo aqui que está, desde então, tocando o negócio, construindo uma nova Estácio, né? uma nova Edux. E eu queria mostrar um pouquinho disso para vocês. Então, 2017 e 2018 foram anos na parte de cima aqui de muita otimização de custos, né? Que a gente vê, eu peguei um número aqui para ilustrar isso, né? É o custo docente sobre rol despencando de 29 para 18. Esse é o maior custo de qualquer instituição de ensino, é maior que aluguel, é maior do que PDD, né? E a gente não vê ninguém no mercado com o número no mínimo 4 pontos, mas normalmente 10 pontos maior do que esse. Tem muita gente no patamar que a gente começou lá em 2017. Embaixo, em 2017 e 2018, a gente plantou o processo dos mais médicos. Né? Então, entramos no processo do governo, tivemos muito sucesso, permitiu a gente praticamente dobrar a base de alunos de medicina nesse período, e conforme eu mostrei para vocês lá atrás, né, já temos contratado aqui ou chegar em 10 pontos alguma coisa, né? Ou seja, mais que triplicamos a base que a gente tinha em 2017. Fora que tem evolução de ticket importante e de retenção, etc. Outro nesse mundo da medicina. Né? Então, em 2017 e 2018, plantamos uma otimização de custos, plantamos o que estamos colhendo agora no processo de mais médicos. Em 2019, do ponto de vista de otimização do negócio, a gente trabalhou muito para reverter algumas decisões que não foram ótimas que a gente tomou no passado. Financiamento próprio, entrada no ensino médio, os greenfields. Peguei aqui para ilustrar o número de alunos por campus. Então, a gente deve terminar 2022 com um número razoavelmente parecido do que a gente tinha em 2017, apesar de uma redução de base, especialmente por conta do FIES, forte desde o período. Embaixo, a gente, a partir de 2017, apertou o pé no acelerador na expansão do EAD, fizemos a aquisição da Editale, então nosso número de polos saiu de um pouco menos de 300 para mais de 2.000 desde então. Isso vocês viram o resultado. 2020 e 2021, em cima, foi muito o combate à Covid e preservação de caixa. E aí, passo aqueles números que eu passei para vocês lá no destaque, né, que mostra a nossa robustez. E embaixo, a gente criou o Ensine-me, que é a nossa plataforma de ensino digital, que a gente abastece de conteúdo todas as nossas unidades, investiu muito em transformação digital, compramos aqui o concurso. E o número que eu usei para ilustrar aqui é esse salto de NPS, mas tem muitas outras coisas vindo com isso. E aí, à direita no quadro, a gente vê o que a gente tem. A gente tinha em 2017, o cinza, 1,3 bilhão de reais da nossa receita, ela vinha do FIES. Né? Hoje, quando você olha 2021, esse número é 0,3, mas é como se fosse zero. Né? Esses 300 milhões que estão aqui são de alunos que são no novo FIES, praticamente todos eles, então já tem um impacto econômico-financeiro de um mensalista normal. Mas o que eu chamo a atenção aqui é o faturamento do EAD de 1,3 bilhão que nós tivemos aqui, é o mesmo faturamento que a gente teve do FIES lá atrás. E esse 0,7 do Premium, vindo de 0,1 lá atrás, ele já está contratado para a gente chegar muito em breve a 1,3 bi, baseado na maturação dos cursos que eu montei ali atrás. Então, na verdade, a gente tinha um negócio em 2017 de 1,3 bilhão, que era altamente dependente de governo, com um crescimento limitado, na verdade, com a contração contratada. E nós, através de tudo que eu expliquei para vocês na parte esquerda desse quadro, montamos 2 outros negócios do mesmo tamanho, que são super asset light, e têm uma capacidade de crescimento muito grande, conforme vocês viram, e com uma margem muito considerável. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê 2022, né, a gente vem desde 2017 com 2 negócios crescendo e um negócio que a gente está lutando aqui para
andar de lado e para mostrar e apostando e acreditando neles. Acho que na pandemia ficou muito clara a importância do ensino presencial, que as pessoas dão a alegria que as pessoas tiveram, né? A gente voltou a dar aula presencial faz um ano. No começo do ano passado trouxemos 20% dos alunos, no meio do ano trouxemos 50%, agora trouxemos todos os alunos de volta. E na hora que você vê dois negócios que a gente está acostumado, né? O verde e o azul, claro aqui, né? Estamos acostumados a um crescimento para compensar uma queda no outro. Esse ano a gente vê diferente, né? Tem dois negócios que a gente vai continuar crescendo muito, com outro negócio que tem um momento que a gente acha que está virando bastante positivo, né? E é o início da sua retomada. Pode passar, Maite, por favor? Então, nossas considerações finais sobre isso, né? Eu acho que os efeitos da pandemia ficaram em 2021. A gente está mostrando resultados que são melhores do que o passado. Teve uma mudança na nossa composição da receita que é super importante para a nossa resiliência. Então, a gente tem momentos difíceis do mercado, a gente está protegido pelo conjunto dos negócios. Momentos bons do mercado, a gente tende a crescer, né? Na hora que a gente olha a gente contra a concorrência, né? Muita gente que tem cursos de medicina já muito maduros, muita gente que não cresce, né, igual a gente cresce, muita gente que não está com um presencial tão organizado e com a base de custos tão enxuta quanto a nossa. Então, a gente olha e a gente se acha numa posição única de mercado nesse momento por tudo que a gente construiu, né? O meio, né, a gente falando, eu já falei muito sobre isso, né, a manutenção da nossa saúde financeira, melhoria na eficiência, criamos um crescimento sustentável para o futuro. E embaixo a gente trabalhando muito a transformação digital, e que permite não só a expansão e a maturação do prêmio digital, mas também uma satisfação muito maior, né, e uma qualidade muito maior dentro do ensino presencial. Vamos para os reloginhos, Maite? Deixa eu passar esses reloginhos com calma aqui. Eu acho que vocês têm uma ansiedade com relação a isso, e acho que com razão, porque acho que a gente brinca que 2022 é o novo 2020, né? A gente olhar para 2020 como o ano que a gente estava soltando as amarras, veio e estava vindo muito bem de fato. Tivemos uma captação recorde no primeiro semestre de 2020, né, para a época. E aí veio a pandemia, né? Então a gente olha o 2022 como o novo 2020. Isso aqui é uma perspectiva para frente, né? Então, na hora que a gente olha o premium, essa captação é uma captação semestral, né? A gente capta alunos no começo do ano e no meio do ano. A gente já está com ela praticamente encerrada, estamos olhando para um aumento versus o ano anterior, né, entre 10% e 20%, falta alguns dias aí para acabar, e estamos olhando um pequeno crescimento de ticket médio, né? O digital no meio é uma captação diferente. O que a gente tem no digital? A gente tem a captação trimestral no digital, tá? Então, o premium e o presencial são 2 vezes por ano, o presencial todo trimestre, o digital todo trimestre tem uma turma entrando. Então, quando a gente olha a captação, a gente tem um aumento muito grande versus o ano passado, de 50% a mais de 60% a nossa expectativa. Tem que só tomar um pouco de cuidado com essa comparação, porque na hora que a gente olha no passado, a gente, por conta da campanha que a gente fez, alunos que se matricularam no primeiro trimestre, especialmente os alunos de março, a gente acabou jogando para eles começarem em abril, né? Então, tivemos uma captação desse segundo trimestre muito forte também, o que não vai acontecer esse ano, né? Então, eu vi que alguns analistas pegaram isso nos relatórios que eu consegui olhar hoje cedo, e acho que isso é importante a gente deixar muito claro, que a gente vai ter um número muito bom versus o ano anterior, na casa de 50, 60, 70, né? Ainda falta um tempo para a gente fechar, mas na verdade você deveria tirar um pouquinho desse número para fazer laranja com laranja, versus o mesmo período do ano passado, você tiraria uns 20 pontos disso aqui, né? Então, o número que a gente vai apresentar e que vocês vão ver é um crescimento nessa ordem de grandeza aqui. Quando a gente olha o semestre como um todo, né, pegar os dois, o primeiro e o segundo trimestre, esse número vai estar ali mais na casa de entre 30 e 50, talvez 40, talvez um pouco mais de 50. Tá? Mas o número que vem do primeiro trimestre, ele é muito forte. Essa queda de preço que vocês veem aqui, isso vale tanto aqui como para o presencial, eu vou repetir no presencial para ter certeza que fica claro, tem um efeito muito forte de uma base de calouros muito grande, né? O que acontece? Por estratégia nossa, isso
não só tem funcionado muito bem nos outros anos, mas nesse ano está funcionando particularmente bem, a gente dá muitos descontos no primeiro semestre, né? Então, o aluno entra no presencial hoje pagando 129, desculpa, no digital pagando 129, no presencial pagando 299, e a partir do 7º mês ele paga o ticket normal. Tá? Como a captação está vindo muito forte, tanto no digital como no presencial, a massa de calouros que entra, né, ela corresponde às vezes a 25%, 30% da base. Então, você tem muita gente entrando com um desconto muito forte para esse primeiro semestre, o que afeta a média. Né? Então, isso aqui não quer dizer que o nosso ticket para frente ele é 5% a 10% menor. Né? Quando a gente olhar, esse foi um efeito que vai acontecer no primeiro semestre como um todo, tanto no digital como no presencial, mas na hora que você olha no segundo semestre, que é tradicionalmente a captação mais fraca do que a do primeiro semestre, a massa de calouros dentro do conjunto total de alunos vai ser menos relevante, a tendência é que a gente volte para uma estabilidade maior de preços ou números maiores, próximos a zero, maiores do que zero. Tá? Então, muito importante, quando a gente está falando do ensino digital, a gente está falando da captação do trimestre. No presencial, a cabeça é igual ao do premium. A gente tem 2 captações por ano, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Então, quando a gente pensa nesses números aqui de 30% a 50% de aumento, a gente está falando da captação do semestre. Né? Então, ainda tem um pouco que vai escorregar para abril, ano passado teve, a gente vai ter esse ano também, mas aqui a gente está olhando, quando a gente fechar a captação e contar o número para vocês, a gente vai olhar semestre contra semestre e vai ver números 30% a 50% maiores do que a gente viu no ano passado. Tá? Então, isso aqui a gente acha que é muito positivo, a gente tem capacidade para absorver esse delta captação aqui sem aumentar campus, praticamente sem aumentar o número de professores, né? A gente enchendo as turmas de novo. A gente está vendo isso acontecer, os campos cheios, as turmas, salas de matrícula cheias, né? Muita alegria nessa volta. Então, estamos vendo esse número bastante importante, achamos que vai ter um impacto bastante relevante no EBITDA do primeiro trimestre. A gente está contando com um número bastante superior ao do ano passado. Né? E esse número embaixo, né, que é o número que está olhando aqui para o primeiro trimestre, é uma queda de 0 a 5, vai acontecer no segundo trimestre também, uma queda versus o ano passado, por conta, né, na hora que você fala de crescimento de 30% a 50%, a gente está falando, sei lá, de 90, 95, 100 mil calouros, né, para uma base de 280 mil. Né? Então, é mais do que um terço da base vindo de alunos novos, né? Olhar a base nova total, estamos falando de um quarto da base, né? Então, tem um peso muito grande do calouro que se manifesta aí nessa redução de tickets desse semestre. A última coisa que eu queria falar para vocês, pode passar, Maite? É uma notícia aqui que a gente ficou triste, né? O Hayama, ele me comunicou aí na semana passada que ele recebeu uma oferta que ele ainda não me contou para onde mas vai contar em breve, absolutamente irrecusável, e resolveu nos deixar com toda a dor no coração que ele expressou para mim e vai contar para vocês. Então, ele vai ficar com a gente até o dia 18 de abril para fazer um handover para o Rossano Marques. Rossano Marques está aqui com a gente desde 2018. A gente colocou aqui a nossa diretoria toda, né, uma diretoria que está junta aí desde o início de 2019, todo mundo junto, né, a Marina que chegou em 2020, mas o resto está todo mundo junto desde 2019. O Rossano tem uma experiência grande no mundo financeiro, né, na Atento e na Vale, no Santander, trabalhou sempre na área financeira antes de vir aqui para o mundo de operação corporativa, que tem uma interação muito grande com a área de finanças aqui, não só pelo lado da TI, mas de todo lado de centro de shared services, né? Então, de serviços compartilhados. Se formou na PUC, fez MBA no MIT e está aqui super querido e vai fazer aqui uma transição com o Hayama até 18 de abril. A gente tem um Non-Deal Roadshow nos próximos 2 dias aqui. Acho que vários de vocês vão estar vendo lá o Rossano ainda ouvindo, né, para depois falar mais um pouco e a gente integrá-lo no mundo do nosso financeiro aqui. Você quer comentar alguma coisa? Obrigado, parente. Primeiro, para deixar todo mundo tranquilo, que é uma decisão 100% minha, pessoal. E o que o parente comentou é verdade, eu nunca me diverti tanto nos últimos 2 anos e meio, apesar da gente ter vivido aqui durante a pandemia uma boa parte disso.
E eu acho que, olhando esse quadro aqui, esse slide, eu acho que tirando aqui a Marina, que é um pouquinho mais nova do que eu aqui no grupo, o pessoal todo aqui já conhece muito bem a companhia e vem tocando muito bem desde então. E como o parente mencionou 2 slides antes, né, da grande transformação que nós fizemos ao longo dos últimos anos, desde 2017 até o ano passado, eu entendo que a grande transformação, né, que fez, ela não é que ela completou, mas ela está no final do ciclo para poder permitir a companhia, agora sim, né, deslanchar cada vez mais e mais leve. Né? Então, eu fico tranquilo aqui que a casa está muito bem sólida para seguir aí seu caminho de sucesso. E eu desejo assim, enormemente sorte aqui ao grupo inteiro e tenho certeza que vai ser um sucesso para os próximos anos também. Obrigado, Rai. Gente, então, só para encerrar aqui, eu acho que 2021 foi um ano, acho que 2020 e 2021 mostraram a resiliência do negócio que a gente criou, né? Eu acho que a gente está muito claro isso, aqui um momento muito ruim de mercado, com pandemia, com captação ruim, né, com muita gente desempregada, inadimplência alta, né, a gente conseguiu entregar resultados muito sólidos. Quando a gente olha para 2022, tem muita coisa montada para acontecer, e esse início, né, de captação muito forte que a gente mostrou para vocês nos deixa bastante animados de começar a surfar uma nova onda, né? Da gente ter um horizonte para frente muito positivo, em linha com tudo que a gente vem batalhando para criar nesses últimos 5 anos aqui. Ok? Muito obrigado pela confiança. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, do UBS. Por favor, Vinícius, seu microfone já está... Já pode realizar a pergunta, desculpe. Bom dia, pessoal. Só para garantir, você consegue me ouvir bem? Conseguimos sim. Perfeito. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Só se puder voltar em 2 pontos aí que vocês já falaram, um pouco com relação à expectativa de crescimento, né? O que dá para falar sobre o semipresencial, parente? A gente, né, algo que vocês decidiram tirar dessa expectativa, que até tem visto um crescimento, e aí, à luz do que tem acontecido no mercado, se pudessem dar uma luz aí para a gente de qual tem sido a estratégia de vocês e como vocês têm visto a questão de competição. E a segunda coisa, um pouco sobre a margem, né? Acho que o quarto TRI acabou sendo um pouco mais fraco, mesmo sendo um TRI que tem a sua sazonalidade particular. E aí, olhando para 2022, né, quando a gente pensa nas moving parts que vocês comentaram, uma real alavancagem operacional do presencial, o EAD continuando ganhando share e o premium maturando, tem algumas outros vetores negativos, inflação e por aí vai. Então, à luz desse efeito que a gente viu no quarto TRI e um pouco dessa questão do semipresencial, que espero que você comente, o que a gente deveria esperar para 2022 quando a gente pensa em rentabilidade da companhia? É isso, e só fazer o agradecimento ao Rayano por todos os períodos aí, temos atendido, apesar das perguntas não tão boas. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Vamos lá. Primeiro, sobre o crescimento do semipresencial, excelente pergunta, cara. O que acontece no semipresencial? O semipresencial foi um golaço. A gente, quando lançou no meio de 2020, a gente recebeu muito... E a gente gosta de fazer as coisas um tempo depois que elas dão certo, contam para vocês. E se não dão certo, a gente não conta, né? Então, a gente, por exemplo, começou a vender conteúdo para algumas
IEs pequenas há uns 2 anos atrás. Não contamos nada para ninguém, não deu certo, fechou, né? A gente podia falar, estamos vendendo conteúdo, viramos sistema de ensino. A gente não gosta, a gente gosta de falar das coisas que já deram certo, o ensino presencial claramente é uma delas. Então, quando a gente mostra aqueles números de crescimento ali do presencial, a gente está incluindo o crescimento na captação, o semipresencial ali dentro. Óbvio que o semipresencial ainda é muito menor do que o presencial, né? Então, ele não mexe o ponteiro no todo, né? Mas já começa a ser bastante importante. A gente coloca o ticket só do presencial para comparar laranja com laranja e dar uma tendência de mercado. Mas o semipresencial, quando a gente lançou, muita gente falou que a gente, olha, cuidado, porque isso vai canibalizar o presencial, né? E, na verdade, a gente descobriu que não, né? O semipresencial canibaliza o EAD. A gente lançou com certo receio disso, o que será que vai acontecer? Mas a gente tinha muita gente que não tinha lá os seus R$700 para dar no presencial, ia direto para os 150, 200 do EAD, né? E agora a gente criou uma camada intermediária de R$350, R$400, que o cara às vezes não tem 800 ou 700, mas tem os 350, 400, né? Isso nos ajuda muito, né, a ter um pricing point no meio, né? A gente tem um espectro aqui que o concurso custa R$20, tem medicina que chega a custar 13 e alguma coisa, né? Então, estamos dos R$20 aos 13 mil, tem muita coisa aqui no meio para diferentes necessidades e capacidade de pagamento dos alunos, né? Sempre com muita qualidade. E o semipresencial veio compor muito bem dentro desse portfólio. Ele ajuda muito, né? Então, imagina que aluno iria para o EAD, a gente não só perderia os R$250 de ticket, como perderia a capacidade que a gente tem até de amortizar custos dentro de um campus, né? O semipresencial veio muito bem também, né? Quando você olha, né, o EAD de grande centro, né, de cidade grande, na hora que a gente bate de frente com a competição, nosso preço é muito parecido. Mas lembra que o nosso EAD, ele é toda uma experiência de alto consumo, né? A gente tem um conteúdo muito bom que ele pode consumir, seja no celular, no ônibus, em casa, no computador, no tablet, com o apoio de um tutor que ele pode consultar eventualmente. O EAD da concorrência em grandes centros, normalmente ele tem aqueles polos enormes que tem um custo muito alto, um break-even muito alto, e esses polos estão apanhando no nosso semipresencial. Então, esses polos normalmente cobram a mesma coisa, né? Se não menos do que a gente cobra no nosso EAD, né? E a gente consegue cobrar um ticket maior, né? Então, a briga nos grandes centros do semipresencial com a EAD da concorrência tem sido muito forte e a experiência tem sido muito boa nessa direção. A segunda pergunta, eu vou começar aqui, mas vou pedir ajuda para o Rayama para falar mais especificamente sobre o quarto TRI. O que a gente tem aqui? A gente mostrou aqui uma ROL de 50% do PRIM e do EAD com 70% do EBITDA. E a gente foi muito vocal ano passado, que era isso que a gente achava que ia acontecer terminando o ano, né? A gente não acha que esse número vai mudar muito para frente, porque ainda que o EAD e o PRIM vão continuar crescendo muito forte, a tendência é que o presencial retome e tenha um crescimento também, né? Então, não tem uma retomada de margem tão acelerada presencial, né? A gente, como eu falei na apresentação, né, o premium está mais ou menos no patamar que a gente acha, o EAD tem uma retomada, o presencial também tem uma coisa mais de médio prazo, né? A gente demora para voltar para os 24% que vocês viram em 2020, né? De margem com todos os rateios no presencial, mas tem uma recuperada, né? Então, o share a gente não vê mudando tanto quanto foi esse ano, tá? Mas, de novo, com um crescimento na companhia como um todo, né? Então, enquanto o premium e o EAD me acrescentam muito na margem presencial, na margem percentual, o presencial me acrescenta muito na margem absoluta. Me ajuda aí, Raíssa, com o quarto TRI. Não, então vamos lá, Vinícius. Primeiro, obrigado aí pelas palavras. O quarto trimestre, ele teve algumas características diferentes dos trimestres anteriores, de vários anos anteriores, né? A começar que a gente começou a captação trimestral, né, no digital, a partir do quarto TRI de 20, mas lá foi muito pouquinho, e bem forte agora ao longo de 2021. E isso mexe um pouco nas sazonalidades em geral, tá? Então, quando você tenta olhar especificamente por trimestre, já não vai bater nesse sentido. 22, como vai ser trimestre contra trimestre mais casado, tende a dar uma bela suavizada nesse sentido. Não todo ainda, porque tem os veteranos, né, dos períodos anteriores ainda
estudando, mas já começa a dar uma suavizada bem nessa sazonalidade. Além disso, o que complica um pouco aqui, e a gente, de novo, só repetindo por que a gente fez isso, né? No segmento digital, está lá a graduação e está lá também o Vida Toda. E a gente pôs de propósito junto ainda o Vida Toda dentro do digital, porque a gente ainda está fazendo vários testes, fazendo muitas iniciativas aqui, e na hora que a gente achar que tracionou de fato e a gente entende que vai ser uma vertente grande de crescimento, a gente vai provavelmente separar, né, os números para facilitar depois as projeções. Mas enquanto ela está nesse ritmo de cresce, aí depois encolhe um pedaço, aí volta a crescer, etc., ela gera uma certa volatilidade. O quarto tri não foi diferente. Então, o quarto tri, comparado com o quarto trimestre de 20, o Vida Toda ele veio pior, então ele acaba puxando a margem desse segmento. Tá? Então, ele amplifica um pouco essa mexidinha que, junto com a captação trimestral, ocorreu. Sazonalmente falando, os trimestres pares, né, que são os trimestres que a gente acelera a PDD, né, quando o aluno evade, né, do semestre anterior, ele não renova, então todo saldo de dívida que ele possa ter, a gente acelera a PDD, e nesse trimestre não foi diferente. E por fim, olhando um pouco mais de custo para lá e para cá, acho que teve um pouco mais de sazonalidade de custo, tá? Na linha de pessoal, a gente teve aquela MP, né, da época da pandemia, que permitiu às empresas reduzirem ou salários ou suspender contratos, e isso foi postergando também a sazonalidade de despesas que poderiam cair um pouco mais agora no quarto tri, que seria normalmente um pouco mais ao longo do ano. Então, ele teve um pouco mais de sazonalidade diferente. Por isso que até na linha de custo, acho que até olhando de forma mais uniforme ao longo do ano é até melhor, tá? Para tentar entender o que foi um resultado mais limpo. O quarto tri acabou puxando o custo um pouco para cima, principalmente na linha de pessoal, de forma atípica. Tá? Não sei se foi claro, Vinícius. Perfeito, meu parente, Ryan. Obrigado pela resposta. Obrigado, Vinícius. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Senhor Maurício, seu microfone já está liberado. Oi, parente Hayama, bom dia. Obrigado pelo espaço. Talvez explorar 2 pontos aqui um pouco mais em relação ao futuro. O primeiro é a questão de ticket. Eu sei que vocês comentaram a questão de ticket um pouco mais agora para esse curto prazo, mas pensando num horizonte um pouco mais médio, o que vocês estão esperando disso, né? A gente entende que tem uma tendência pela própria hibridização, né, de piorar um pouco o mix de ticket, mas também tem a questão de competição, né? Como vocês veem essa parte competitiva do preço em si dos cursos aí ao longo desse ano, talvez do próximo ano? E uma segunda pergunta, parabéns pela captação, que está indo aparentemente muito bem, mas se pudessem dar um pouco mais de um perfil dessa demanda que vocês estão tendo, né? O perfil desses alunos, se isso é uma demanda reprimida, se é alguma massa que tenha ficado represada, e, portanto, o que vocês esperam, né, por quanto tempo essa demanda reprimida poderia voltar, até uma questão da idade, né, dessa massa de estudantes. E também aproveitar e agradecer ao Hayama por esse tempo, desejar boa sorte na próxima jornada. Obrigado. Obrigado, Maurício. Então, vamos lá. Ticket médio, o que a gente vê? A gente tem visto uma captação vindo muito forte do nosso lado. A gente não tem informação da concorrência, mas a nossa sensação é que a gente tem ganho share praticamente em todos os lugares que a gente está. Região Norte, muito claro isso, né? Região Norte, a compra da Atenas permitiu uma entrada muito forte, Rondônia, Mato Grosso e Acre. A compra de Talent também, Manaus, a gente vendo muito bem, Teresina, que
Então, tem essa diversificação nacional, né, para lugares que às vezes tem crise, outros lugares que tem menos, né, o agronegócio sofrendo menos, lugares onde o funcionamento público tem uma relevância muito grande também sofrendo menos. Então, essa expansão nos ajudou muito a obviamente, reduzir custos de VIM e de operação, etc., mas nos ajudou muito a ter um balanço muito relevante e a região norte vem nos dando muitas alegrias. Tá? A gente acha que a gente está ganhando espaço, um lado pela agressividade que a gente tem, a capacidade que a gente tem de oferecer preços baixos, né, pela eficiência que a gente tem de entregar um ensino de qualidade com um custo de operação mais baixo, mas a gente acha que também tem um grande reconhecimento de qualidade dos alunos, né, boca a boca. Né? Então tem a Anitta e a Juliette aparecendo do lado, tem muito boca a boca vindo, por conta não só de todos os avanços que a gente fez no mundo digital, isso vale desde o controle de qualidade dos professores até a premiação de bons professores, a gente manter e dar horizontes maiores para os professores que têm não só boas avaliações do aluno, mas também a gente começa a entender o que ele está ensinando realmente na hora que a gente analisa as questões que os alunos respondem diretamente no sistema. Mas também eu acho que a gente teve uma pandemia uma reação à pandemia muito forte, muito boa. Né? Não só durante a pandemia a gente trouxe aula, em uma semana estava todo mundo de volta sincronamente no presencial, como também esse retorno da pandemia, a gente ter voltado um ano atrás, né, com todos os cuidados que a pandemia demandava de saúde, né, e ter voltado muito forte no meio do ano também, e agora está vindo. Eu acho que isso tem um reflexo na percepção que as pessoas têm da gente. Né? A gente tem uma expectativa para frente disso começar a aparecer nos índices. Todas as avaliações que a gente teve do MEC ano passado foram 4 ou 5. A gente olha, tem uma expectativa do nosso cenário de subir. Então, tem uma qualidade, um boca a boca que começa a ser percebido, que a gente ainda não teve, a gente acha que não chegou o momento ainda da gente transferir isso para o preço, mas esse momento vai chegar. O que a gente está vendo? A gente está vendo marcas que tradicionalmente na captação cobravam mais que a gente cobrando menos, né? E aí, cuidado, né? Não estamos falando daquele ticket do primeiro mês, os R$49, ou a oferta do semestre, a R$299. Estamos falando do ticket do 7º mês, que é o que interessa, né? O cara, você traz ele tem uma experiência, a partir do 7º mês, é o quanto você cobra de fato pela vida que ele vai estar aqui, né? E a gente tem visto gente cobrando 100, 150, R$200 a menos do que a gente no 7º mês, né? Não é que a gente ouviu falar, a gente se matricula, a gente vai na sala de matrícula, eu vou lá fingindo que é minha filha que está sendo matriculada aqui, e a gente olha e vê o que está sendo oferecido e vê isso contra a nossa estrutura. A hibridização, ela tem, eu acho que ela tem um efeito muito limitado sobre o ticket, Maurício, porque, na verdade, a hibridização é uma forma de você reduzir custo, né? No nosso caso, a gente conseguiu fazer isso, né, reduzindo custo e trazendo mais qualidade na hora que você trouxe um conteúdo digital de alta qualidade, né, feito por professores do IBMEC, da FRJ, do IME, do ITA, para dentro de sala de aula, apoiando o professor presencial. Né? Então, a gente conseguiu trazer uma coisa diferente, que você olha, né, a gente aumentou a quantidade de conteúdo digital dentro do presencial e o ticket subiu, né? Então, é uma coisa que a gente está conseguindo fazer como qualidade e como ferramenta de redução de custo. A gente enxerga a concorrência fazendo isso muito como ferramenta de redução de custo. Agora, essa redução de custo, eu não acho que essa redução de custo é para o cara ter condição de baixar mais o preço. Eu acho que é para o cara deixar de ter prejuízo com os preços que ele está cobrando, para chegar no 0 a 0. Né? A gente olha as diligências que a gente fez, não tem ninguém gerando caixa no presencial fora a gente, né, em outras instituições, especialmente nas menores, e a gente vê muita gente inclusive com prejuízo marginal. Então, a nossa percepção é de uma volta de tickets, né, talvez não a patamares que a gente via inflacionados, né, lá de 2014, 2015, mas certamente níveis maiores, e a gente está esperando o momento certo de fazer isso. Houve um debate nosso se esse era o momento de fazer, mas em virtude de uma grande capacidade ociosa que a gente tinha, falou assim, não, vamos esperar mais um semestre e reavaliar o que a gente vê para frente, mas a gente acha que esse momento chega. Tá? Com relação à segunda pergunta, que é o perfil da captação, lembra que o grosso dos nossos alunos aqui ainda é Estácio, né? Estácio é uma... desculpa, só sobre tickets, né?
Isso que eu te falei vale sobre o presencial, né? Na hora que a gente olha o EAD, a gente tem uma margem muito alta, né? Muito mais alta que o resto do mercado, na hora que você bota nas mesmas bases de comparação, né? Ou seja, na hora que a gente tem uma contabilização das margens do EAD, né? Que a gente considera o repasse ao polo parceiro um custo, muita gente considera isso como redutor de receita, né? Quando você considera isso um redutor de receita, lá embaixo não muda o absoluto, né? Mas a relação EBITDA sobre ROL, ela fica mais favorável na hora que você faz a contabilidade desse outro jeito, né? Então, quando a gente olha e vê a contabilidade que a gente mostrou aqui, 39%, e achamos que em breve será mais, né, do EAD, a gente olha para a concorrência, a gente vê esse número na casa de 20 baixo, né? Então, o nosso modelo muito light, né, de polos muito simples, que permite ir para o interior, está sendo muito copiado pela concorrência. Nosso modelo de aulas muito mais interessantes para o aluno, né, muito mais engajadoras para o aluno jovem, também está sendo copiado pela concorrência. Tem muita coisa de transformação digital e de inteligência artificial que acho que a gente está andando, que já implementamos um pedaço que a gente acha que vai demorar para ser copiado, mas não tem nada aqui que eu tenho acesso a uma mina que ninguém tem acesso. Então, a gente tem um trabalho sempre de estar na frente da concorrência. Mas por isso, né, o que eu digo para vocês, né, o EAD segue expandindo forte, a gente tem uma massa de alunos com o ensino médio crescendo mais do que a massa de alunos com o ensino superior, né? Então, o estoque de alunos que poderiam querer fazer o ensino superior ele só cresce, né? Agora, em algum momento, né, se isso para de crescer, a gente acha que isso ainda está longe, aí você tem uma tendência a ter uma guerra de preço um pouco maior, como já acontece nos grandes centros, né? E a gente fala sempre para todo mundo que nos pergunta que a gente vê no médio prazo o preço de EAD caindo. Eu estou falando isso há 2 anos e não está acontecendo, mas em algum momento isso vem. Não achamos que agora, achamos que ainda tem muito espaço para crescimento do mercado como um todo, mas no horizonte de 3, 4 anos é isso que a gente acha que vai acontecer. Com relação ao perfil, lembra que o mundo Estácio, 80% dos nossos alunos vêm de escola pública que em 2020 não se formou, né? Não se formou, não teve aula, não teve diploma, não tinha como bater aqui, né? Então, também já viemos falando isso para vocês desde o ano passado, que no fundo a gente tinha 2 turmas aparecendo para se matricular nesse momento, né? Isso vale para o EAD e vale para o presencial. Então, a gente tem visto um aluno um pouco mais jovem do que a média, um pouco mais jovem do que a nossa média tradicional. Então, pessoas que estão saindo aqui, né? Então, o percentual de alunos recém-saídos da escola tem sido um pouco maior do que a gente tem visto normalmente por conta desse estoque que a gente teve, né? Então, não é que a gente está, quando você olha o que está acontecendo, né? Não é que a gente está o all-time record na captação do presencial. Existe esse avanço muito importante, mas a gente está falando de voltar a números de 2019, não estamos nem voltando a números de 2020 ainda, tá? 2020 que foi o nosso recorde de captação presencial. Então, é muito bom versus 2020 e 2021, a gente acha que vai ser, né, pela resiliência toda que a gente mostrou em 2021, na hora que esse vento a favor vem, vai ser muito positivo, mas a gente acha que ainda tem espaço para crescer mais para frente aqui. Foi isso, Maurício? Respondi, não? Claríssimo, perfeito. Obrigado, parente. Raima, se você quiser agradecer os agradecimentos do Maurício, você fica à vontade. Não, obrigado, Maurício, de novo, pelas palavras aí. Obrigado, gente. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar sobre o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luca Marquezini, do Itaú BBA. Sr. Luca, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Rayama, parente, obrigado por pegar a nossa pergunta. São 2 aqui do nosso lado. Então, primeiro, a empresa reportou um crescimento de ticket de graduação de medicina perto aí de 5%, né? Um pouco abaixo da inflação. Então, se puder, por favor, explicar um pouco do motivo por trás disso. E a segunda seria, se puderem comentar um pouco melhor sobre o que seria aquela pesquisa operacional que impactou os custos com o pessoal no trimestre, por favor. Obrigado, pessoal. E Luca, obrigado, cara. Vamos lá. Ticket de medicina, ele tem sempre a gente teve alguns anos de aumento importante no ticket de medicina,
Durante a pandemia, um ticket muito alto, muitas pessoas sofreram, e muitos casos chegaram até a gente, teve uma pressão forte também por conta de liminares. Então, de uma forma geral, a gente optou por ir um pouco menos firme nesse momento, né? Então, quando você olha os aumentos para esse semestre que a gente está agora, para 2022, de veteranos, né, a gente passou 9 e pouco por cento para o presencial, com perspectiva de ainda ter mais um pouquinho no segundo semestre. Passamos 14 e pouco para o EAD e passamos 7 para a medicina, muito nesse conceito da gente segurar num momento que as pessoas de tickets mais altos estão sofrendo muito ali, tá? Sobre PO, eu vou passar aqui, Luca, para o Adriano, que ele te conta um pouquinho sobre isso. O Adriano é o nosso CEO das operações presenciais aqui. Bom dia, Luca. Com relação à pesquisa operacional, a pesquisa operacional é um processo que a gente faz na nossa área de planejamento acadêmico, onde nós, através de uma área centralizada, a gente faz o planejamento de toda a oferta de turmas do Brasil, né? Isso com uma equipe aí de especialistas, né? A gente usa uma série de algoritmos para fazer esse processo, e esse processo ele melhora, né, praticamente todo o semestre, tá? Então é natural que com o avanço aí dos nossos modelos estatísticos, esse nosso planejamento ele vai melhorando. Então vocês vão enxergar, né, periodicamente esse impacto aí nas nossas demonstrações de resultados. Isso apareceu agora nesse trimestre e deve aparecer também nos próximos semestres, conforme a gente vai melhorando esse processo. Obviamente, com uma captação boa, né, isso também a gente consegue otimizar ainda mais esse nosso processo de planejamento, melhora o instalamento, melhora a relação de professores e professor por turma, quer dizer, é um benefício muito grande que nós temos aqui nessa etapa aí que a gente chama essa etapa de planejamento acadêmico, Luca. Não sei se foi clara a minha resposta, mas precisa complementar a minha vida. Super claro, Adriano. Obrigado, parente também. Obrigado, Luca. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar sobre o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Senhor Vitor, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Conseguimos sim, Vitor. Beleza, você está checando. Obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado por pegar as nossas perguntas. Primeira pergunta do nosso lado, mais específica, se vocês poderiam nos dar um pouco mais de cor sobre a dinâmica de PDD que vocês estão vendo agora para frente em 2022. Segunda pergunta nossa, tem havido bastante news flow especulando sobre potenciais transações no setor recentemente. Nesse contexto, vocês poderiam passar para a gente um update sobre a estratégia de M&A que vocês estão vendo e quais os tipos de alvos que vocês poderiam buscar? Eram essas nossas perguntas, mas queria aproveitar também para agradecer o Hayama por todas as conversas até hoje e desejo muito sucesso no próximo desafio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. Então, eu vou deixar aqui o Hayama te explicar sobre esse tema tão interessante da PDD. Depois eu pego a outra aqui. Obrigado, Vitor. Dado que ele me deixou, né, com um tema bem excitante aqui da PDD, a PDD para 22, a gente não espera ter uma mudança de patamar em relação a 21. E tem dois motivos aqui importantes para estar mencionando, né? Se de fato a captação vier bem no presencial e continuar vindo no EAD, como a gente tem uma evasão de calouro maior, né, de veterano, e parte desses calouros eles evadem com dívida, então, percentualmente falando, você tem uma pressão desse lado, né, para uma alta da PDD. Do lado contrário, né, tem a melhora já que a gente está vendo na BEU também, Premium, que continua vindo bem, a arrecadação continua melhorando, não piorou, mesmo com muita gente vendo nos perguntando aqui, com o cenário de inflação, juros, etc., como é que tem vindo a arrecadação, e ela continua vindo muito bem, de tal forma que, se eu fosse dar uma estimativa, tentando ser mais preciso, seria que ela ficaria mais ou menos em linha, tá? Percentualmente falando, do que foi 21, dado esses dois movimentos aqui que eu comentei.
Tá? 23 em diante, que já é sim o presencial, depois dessa grande pernada agora de 22, 23 voltar para um patamar mais e ficar no patamar mais estável, já do que está agora. Então, 23 provavelmente você teria já uma queda relativa, tá? Nesse sentido. E do EAD não, do digital vai depender muito dessa dinâmica de crescimento. Enquanto estiver crescendo muito forte, você tem uma pressão de PDD até que quando maturar ela cai, né, e deveria ficar muito próximo do percentual que a gente tem hoje no presencial, dado que o perfil de arrecadação é muito parecido. Tá? Sobre o M&A, Vitor, cara, você acompanha a gente há muito tempo, né? E acho que sabe das aquisições que a gente fez, tem muito orgulho das aquisições que a gente fez, tem muito orgulho das aquisições que a gente perdeu também, né? E acho que tem um momento agora que não é trivial, com a taxa de juros do jeito que está, né? E a gente buscando aqui manter a nossa solidez financeira, e a gente tem visto algumas coisas muito, mas muito fora do preço, né? As 4 ou 5 que a gente fez nos últimos 3 anos aí, elas vieram todas muito bem dentro do preço e com um nível de sinergia muito forte ou um crescimento que justifique como essa recente que a gente viu da Hardware. Então não é trivial esse momento, é óbvio que isso eu também sempre falo para vocês, né? A gente vê grandes grupos no mercado que a gente acha que poderia fazer muito sentido a gente estar junto, tem que olhar isso e fazer de uma forma que faça sentido para todo mundo, sem uma diluição grande dos nossos acionistas, né? E tem que ter um momento certo e a cabeça certa do outro lado, né? Acho que a gente tem uma trajetória aqui nesses últimos 5 anos de construção de negócio muito sólido do ponto de vista de custo financeiro, mas também do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de tecnologia. E acho que isso é um atrativo nas poucas conversas que a gente tem. Mas essas coisas, de novo, eu acho que a tendência é que aconteça, mas pode demorar um mês, pode demorar um ano, né? Esse momento de baixa geral no setor, às vezes ajuda de um lado, às vezes atrapalha do outro, que as moedas que a gente tem de troca também ficam piores. Então, no momento a gente está quietinho, olhando negócios que podem fazer muito sentido, né, olhando oportunisticamente. Continuamos querendo expandir em São Paulo e no Sul, né, e acho que continuamos na busca de eventuais outras marcas que nos ajudem a ter um portfólio mais completo e um espectro de preço para necessidade diferente, mais robusto. Mas não tem muita novidade para te contar, não. Muito claro, já ajuda bastante. Obrigado, Parente. Obrigado, Hayama. Abraço. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Moscardini, do Santander. Por favor, senhor Caio, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar a pergunta aqui. Minha pergunta é com relação ao NPS, né? Olhando a evolução aqui, a gente fica muito bem impressionado com os resultados, né, atingidos nesse ano. Então, eu queria entender um pouco como que o seu NPS está se comparando com os seus principais competidores, né? Se você puder passar uma visão aqui, seria bem interessante, se ele já está acima ou se está se aproximando aí dos níveis da competição, e se essa evolução do NPS já está sendo refletida em um menor CAC, né, o custo de aquisição aí dos seus clientes. Acho que esse é um indicador que vai ser bastante importante daqui para frente. E, Hayama, parabéns aí pelo trabalho e muito sucesso no novo desafio. Obrigado. Fala, Caio. Vamos lá, NPS. Ninguém divulga o NPS absoluto, né? Então, nem nós, nem ninguém. Então, a gente não tem noção de onde a gente está versus a concorrência. Então, a gente gosta muito de acompanhar a gente contra a gente mesmo, né? E na hora que chega no EAD, a gente vê números já muito, muito altos, né? Que a gente tem... e aí tem benchmarks estrangeiros, né? Que a gente olha e fala assim, caramba, esse número já está maior do que muita gente aí fora. O Haroldo, que vocês conhecem, é um
obstinado aqui, quer sempre melhorar, e a gente tem que melhorar mesmo, né? Então tem uma comparação a gente contra a gente mesmo. A expectativa é que, médio prazo, isso afete CAC sim, tá? A gente acha que esse ano o CAC já vai ser razoavelmente menor que o ano passado, até pelo denominador estar crescendo, né? E também a gente está sendo bem mais cirúrgico, né, nos investimentos, especialmente em mídia 1 que a gente tem feito. A gente fez mudanças importantes na estrutura de agências aqui, com muito sucesso, né? Acho que a gente não divulga, mas vocês ficariam impressionados com os números que a gente está tendo nessa campanha agora com a Anitta e com a Juliette, e com a oferta que a gente envelopou muito bem. Mas eu acho que quem conseguir descobrir o segredo do engajamento da comunidade, do sentimento que a gente vê muito claro no que é concurso, né? E a gente está buscando replicar uma série de boas práticas que a gente tem lá, vai dar um salto à frente, né? A gente acha que não é do dia para a noite, né? A gente acha que é um processo que demora ano, ou talvez anos, né? Mas a expectativa de médio prazo é, sim, ter um engajamento muito maior do nosso aluno e que ele nos ajude a trazer os amigos e a família aqui para dentro, tá? Acho que esses números que a gente mostrou para você já mostram uma reversão muito forte de uma percepção que existia do nosso aluno no passado, especialmente o presencial. A gente cuidou muito dos campos. Você não entra num campus nosso hoje que tem um problema de banheiro, ou de ar-condicionado, ou de elevador, ou de Wi-Fi, né? A gente tem um cuidado muito grande, gastando a mesma coisa que a gente gastava, acho que é questão de organização de processo, né? A gente tem os professores, no nosso nível de engajamento, o professor bateu em 80. Então, os professores que sofreram muito, né, em 2017, 2018, quando a gente foi forçado a fazer os reajustes de custos que eu mostrei para você anteriormente, e que graças a ele a gente está super competitivo hoje, né, e conseguindo manter muitas operações abrindo e com expectativa agora de crescimento na retomada. Então, esse sofrimento de 17, 18 não ajudou para ter uma relação boa, mas isso, em especial com o tratamento que nós demos durante a pandemia, que não mandamos as pessoas embora, que suplementamos o salário de todo mundo, pagamos em full, não teve ninguém que levou menos dinheiro para casa. A gente vê o engajamento voltando, né? E eu tenho certeza, Caio, que em breve isso vai se refletir em CAC, sim. Não acho que é uma queda de 90%, né? Mas acho que a gente pode enxergar quedas de 2 dígitos nos próximos anos aí. Perfeito, Parente, está ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Abraço. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Nagano, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Lucas, quando quiser, pode realizar sua pergunta. Oi, pessoal. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Consigo sim, Lucas. Beleza. Então, obrigado por pegarem as nossas perguntas. São 3 aqui, mas bem straightforward. A primeira é sobre o ticket médio no presencial, da captação que está acontecendo agora. Eu entendo que houve um fluxo grande de calouros, isso acabou puxando um pouco o preço médio para baixo, mas isso já era esperado sobre o cenário competitivo ou teve uma maior agressividade que começou a partir dos resultados do Season? E a segunda pergunta é sobre hard work. Então, qual potencial vocês enxergam para esse mercado de cursos para residência? E vocês pretendem avançar em outras frentes da vida do médico? Então, tem alguma estratégia assim, mais definida sobre segmento de educação médica? E a terceira é sobre a base de assinantes do Q-Concursos. Ela ficou meio flat, trimestre a trimestre agora. E isso é uma questão de sazonalidade ou é um nível estável de crescimento que vocês enxergam para frente? É isso. Então vamos lá, vou falar sobre a primeira, depois vou chamar a Marina para falar da segunda e o Haroldo para falar da terceira. Tá? Marina é CEO da nossa Cidade Prêmio, Haroldo é o CEO do nosso EAD, mais toda a parte de vida toda. Sobre o ticket médio do presencial na captação. Esse é um ticket que ele não é muito diferente do ano passado. Tá? A gente olha, né, na verdade, o ticket do 7º mês, né, que é o ticket da vida dele toda aqui. Né? Quando você olha o ticket dos primeiros 6 meses, ele está maior do que o do ano passado, né? Porque você, na verdade, o ano passado a gente tinha a campanha Estácio Tá Pago, né? Que ele pagava 3 mensalidades e tinha 3 isenções. Né? A gente está vindo agora com
2 ou 3 dias, mais 300 ações, a gente está vindo agora com 3 dias e 3 mensalidades descontadas, né? Então, não tem uma diferença no ticket de captação relevante, tanto no 7º mês como nos primeiros 6 meses. Os primeiros 6 meses é um pouco melhor que o ano passado. O que tem de muita diferença, Lucas, é o tamanho, né? A base de captação que a gente tinha no ano passado sobre a base que a gente tinha de veteranos, ela era muito menor do que a gente tem hoje, né? Então, esse número é praticamente o dobro do que era no passado, né? Na hora que você olha base, a captação sobre base, né? Então, é isso que está pesando esse número para baixo, mas não espere uma redução por conta dessa captação no ticket médio prazo. Marina, sobre hard work. Olá, boa tarde. Bom dia, na verdade. Falando um pouquinho sobre hard work, o mercado de preparatório é um mercado hoje tem um TAM mais ou menos de 1 bi, e por toda a dinâmica de, enfim, crescimento de vagas de medicina, até pelo âmbito dos programas mais médicos e a perspectiva é que é um mercado que tem boa chance de basicamente dobrar de tamanho aí ao longo dos próximos 5 anos. Tanto porque mais pessoas com mercado mais competitivo, as vagas de residência não caminham na mesma velocidade da abertura das vagas de graduação de medicina, então o mercado vai ficar mais competitivo, mais pessoas buscando preparatórios, tanto porque pelo próprio crescimento do número de alunos se formando, né? Então, a gente, como Hardwork, vê aí uma perspectiva bastante grande de capturar um share. A gente ainda é uma operação pequena, mas uma operação que, de uma forma muito orgânica, muito legítima, com altíssimo engajamento da comunidade, NPS aí muito, muito altos. Já em 2 anos conseguiu tirar aí do papel uma operação muito sólida. E aí a gente entende que tem, enfim, bastante espaço. E a gente acredita bastante aí no time e na capacidade de execução para a gente tornar esse negócio bastante mais relevante aqui dentro ao longo dos próximos anos. Com relação a outras vertentes de atuação aí na educação médica, é uma coisa que a gente tem olhado aí com bastante carinho. A gente entende que tem uma camada de atuação que é uma camada que a gente deveria fazer de uma forma mais orgânica, principalmente ligado ao mundo das pós-graduações, ao mundo das pós com características até de suprir essa carência de residência, uma pós-graduação com alta carga prática, que a gente chama meio de residência privada aqui. Esse é um mundo que a gente está mirando em fazer de uma forma orgânica, interna, via parcerias, eventualmente com alguns grupos de saúde, para poder se aproveitar dos cenários de prática. E uma outra camada que a gente vê aí de forma inorgânica e tem olhado aí algumas oportunidades que eventualmente pode reforçar o ecossistema. Então, a gente está olhando com bastante carinho. É uma construção, a gente tem aprendido bastante aí no processo, mas é um mercado que a gente vê com bastante bons olhos e vê com bastante perspectiva de ganhar em relevância aqui dentro com o tempo. Oi, Lucas, bom dia. Sobre a base daquele concurso no último TRI, é um efeito sazonal, basicamente foi a nossa política de preços durante o Black Friday. A gente decidiu ser um pouco menos agressivo e essa estabilidade na base não aconteceu na receita nem no resultado. Então, a gente teve um resultado sim que cresceu e a gente teve uma receita que cresceu. Foi simplesmente a nossa política de preço, especificamente na semana do Black Friday. Então, é completamente sazonal e o que a gente viu no final foi que foi super benéfico para o resultado. Perfeito. Obrigado, Respondemos, pessoal. Lucas. Obrigado, Ká. Abraço. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Natália Kerks, da CPP. Por favor, Natália, seu microfone está liberado. A minha pergunta já foi respondida, obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, acho que a gente mostrou aí para vocês a base sólida que a gente construiu. Mostramos um ano que, apesar de ser um segundo ano de pandemia duro, mostramos a resiliência do negócio, muito por conta das coisas que a gente construiu nesse universo pós-FIES, e que tem uma grande capacidade de crescer ainda mais, né, ou seguir crescendo, conforme a gente vem mostrando isso todo o trimestre, né, acho que
12, 13, 14, 15 trimestres que a gente vem crescendo esses dois negócios muito fortemente, ali ajudado ainda mais em 22 pela essa perspectiva importante do presencial que está vindo, né? Acho que a gente vai ter um resultado de primeiro trimestre bastante interessante, com um crescimento bastante relevante versus o mesmo trimestre do ano passado, e daí para frente muitas coisas boas vindas a partir dessa construção. Queria agradecer a confiança de vocês, agradecer a confiança dos que são acionistas, dos que virão a ser em breve, e esperar voltar aqui em maio para vocês com notícias muito boas. Muito obrigado, gente. Bom dia. A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.